Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma das nossas aulas. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. Bem, pessoal, aqui é a professora Leonice, eu sou afrodescendente, então eu achei por bem, né, eu colocar aqui uma veste, né, diferenciada e também muito bonita, para que eu fique vestida dessa forma para dar aula para vocês hoje. Bem, nós vamos falar hoje sobre a formação da cultura brasileira e as contribuições dos povos africanos. Nós vamos entender um pouco, então, sobre as tradições culturais do Brasil, as diferentes manifestações e as contribuições, então, que os povos africanos trouxeram para o nosso país. Nós sabemos que a população brasileira ela é formada por negros, por índios, brancos e depois aqueles muitos outros imigrantes, né, que vieram para cá, que chegaram aqui. Cada um deles trouxeram as suas tradições culturais. E com o tempo foram então essas culturas se misturando, né? Isso aí nós chamamos de encontro de culturas. Nós então vamos conhecer essa influência então da cultura africana no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu gostaria que vocês soubessem que no século XVI, ali em torno de 1550, 1570, por aí, vieram, e até, né, mais aí de muitos e muitos anos, né, que as embarcações iam para a África e buscavam, vieram para o Brasil mais de 4 milhões de africanos. E eles foram trazidos para o Brasil como escravos. O que é o escravo? É aquela pessoa que trabalha e ela não recebe nada pelo trabalho que ela faz. Então, isso aí é escravo, que nós é período da escravatura que nós tivemos aqui no nosso Brasil. Eles vieram assim, de várias regiões ali da África, né? E, inclusive, gente, lá na África tem muitos países, né, e que também falam o português. Por exemplo, né, Angola, o Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Então, no nosso livro de história, nós encontramos a respeito disso na página 146. Quando então esses africanos chegaram aqui no Brasil, eles então ficaram conhecendo a cultura indígena e a cultura europeia, que são pessoas que já estavam aqui. Mas mesmo assim eles conseguiram preservar a cultura deles. Eles trouxeram bastante conhecimento técnicos também do mundo do trabalho. Por exemplo, as profissões de agricultores, de mineradores, ferreiros, marceneiros, né, aqueles que fazem móveis, os carpinteiros, aqueles que constroem casas, não é? E muitas outras profissões foram trazidas pelos africanos. Outras influências que eles trouxeram aqui e que permanecem até os nossos dias, uma das coisas bem importantes é na culinária. Por exemplo, né, um dos pratos mais tradicionais que tem aqui na nossa região, principalmente no Nordeste, né, que é o vatapá e o acarajé. E também, gente, tem a famosa feijoada. Ela é uma iguaria, né, uma comida admirada por muitas pessoas. E esse prato, a feijoada, ela nasceu nas senzalas, que eram os lugares onde ficavam os negros escravos. E por que que eles faziam essa comida? Eles faziam isso porque, na verdade, era o alimento que eles tinham. E quando eles matavam os animais, os porcos, para fazer os alimentos, o que sobrava para os escravos eram aquelas partes mais desvalorizadas, não é? Orelha, pé, né, couro do animal, enfim, essas coisas. E eles, então, criaram esse alimento que hoje nós saboreamos e que realmente é muito gostoso também, não é verdade? Vamos lá, então. Na religiosidade, gente, eles trouxeram aqui na religiosidade as crenças deles. Os deuses dos africanos são chamados de orixás. E esses orixás, então, deram origem à religião hoje que no Brasil, né, também existe, né, aqui na nossa cultura, que é o candomblé, né, que é uma religião, né, que ela veio da África.
Outra coisa que eles trouxeram foi na arte, na música. Trouxeram bastante esculturas também, né? Aquelas esculturas diferenciadas, né? Aquelas pinturas de mulheres, ou esculturas de aquelas mulheres negras, bem magras, com roupas bem coloridas. Mas também na música. Na música, pessoal, eles trouxeram bastante instrumentos que dá esse ritmo mais acelerado para a nossa música. Instrumentos, então, de percussão, como tamborim, pandeiro, não é? E esses instrumentos, eles deram origem ao samba. Talvez não o samba, esse que vocês veem lá no Rio de Janeiro, tá? Mas também, também naqueles batuques, aquele ritmo todo, também gerou esta festa, né? Que é bem famosa, uma festa popular brasileira, que é o carnaval. E vem até pessoas do mundo inteiro, né, para o Brasil, para participar, para assistir, não é? Aqueles desfiles de carnavais que tem aqui no Brasil. Outra coisa que é uma cultura africana é a capoeira. A capoeira, gente, ela é uma dança africana, mas ela também é usada como defesa e também para eles se divertirem, não é? E ela se tornou hoje em dia muito praticada por muitas pessoas, porque ela exige uma resistência muscular muito grande. Também eu gostaria de falar para vocês, né, sobre a cultura africana e que vocês entendessem o seguinte, que este povo africano, que é um povo maravilhoso, não é? Maravilhoso, eles construíram o Brasil por 388 anos. Gente, quase 4 séculos. Quase 4 séculos. Trabalhando em condições desumanas, em condições de escravatura, sofrendo, trabalhando, comendo mal e apanhando muito. Uma tristeza realmente, né? Este período de escravatura aqui no nosso país. Outra coisa também é que mesmo depois da abolição dos escravos, né, que aconteceu em 1888, que a princesa Isabel assinou, né, aquela lei de abolição dos escravos, eles continuaram trabalhando para pagar a comida, pois eles não tiveram direito a nada. Então, na verdade, eles não herdaram e nem ganharam terras para formar suas comunidades, para levar suas famílias, eles não tiveram isso. Porque os imigrantes que vieram, né, os europeus, os brancos, eles tomaram posse das terras e não dividiram nada com os povos negros, mesmo depois que eles foram libertos. E infelizmente, gente, até hoje, os povos negros, eles sofrem muita violência, são vítimas de violência, de desprezo, de preconceito, de racismo. Então, eu gostaria muito que vocês se atentassem muito nessas questões, sabe? Cada brasileiro precisa se conscientizar da importância deste povo que muito trabalhou para o nosso país, não é? Para construir o nosso Brasil. O Brasil, gente, ele tem 520, né, 520 anos. E desses 520, quase 400 foram só os negros que trabalhavam. Então, uma tristeza, não é? A gente saber uma coisa dessa. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos respeitar, nós precisamos dar liberdade para que eles tenham a sua cultura preservada, para que eles vivam felizes em nosso país. Hoje, nós sabemos que nós estamos aí recebendo novamente, né, muitos africanos que estão vindo por causa de situações que eles vivem lá muito difíceis, mas eles vêm aí porque eles, né, vêm por sua própria vontade, mas nós temos aí a nossa cultura africana, que ela chegou ao Brasil e eles vieram trazidos, foram obrigados a ir para cá e trabalhar. Né? Nós teremos agora no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. Esse Dia da Consciência Negra, ele não pode se resumir a apenas um dia, tá, gente? Ah, olha só, aconteceu isso, né? Com os povos africanos. Não, nós temos que ter esse pensamento durante todos os dias da nossa vida, né? A gente tem que olhar para as pessoas, os negros, os brancos, enfim, os mestiços. Nós temos que olhar com respeito e nós temos que olhar como um cidadão, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje,
Nós temos uma atividade bem interessante para vocês fazerem, para vocês desenvolverem, não é? Que é fazer um instrumento musical africano. Espero que você tenha gostado da nossa aula e por hoje é isso. Estou encerrando por aqui. Beijo, fiquem bem, saudades!